Olá, novamente estamos aqui para falar um pouquinho então sobre revisão integrativa. Quem tem acompanhado os nossos vídeos tem visto que nós trabalhamos como trabalhar a submissão de um projeto no comitê de ética, sobre metodologia de pesquisa. E quem está comigo aí no Núcleo Curitiba e da Rebraensp, nas nossas redes sociais, sabe que nós temos trabalhado para poder fomentar a pesquisa, estimular a pesquisa. E dentro então do nosso grupo, nós fizemos uma enquete, né, de alguns temas, onde eles foram ali divididos, e também nos propusemos então, nesse primeiro momento, a trabalhar com a revisão integrativa. Tá? Muitas pessoas acham que fazer revisão é mais fácil do que fazer uma pesquisa de campo. Eu digo para vocês que não. O problema de uma pesquisa de campo com participantes é que você tem que passar pelo comitê de ética, o que te exige, então, num primeiro momento, a submissão ao comitê, a você ter todo aquele trabalho do projeto de pesquisa, da análise pelos membros, os relatores do comitê de ética, ter o parecer aprovado, né, via Plataforma Brasil, CONEP e tudo mais. Porém, depois que você vai para campo, se torna uma coisa um pouco mais fácil, porque é um projeto seu, com seus métodos de coleta de dados, né, seja entrevistas, sejam questionários, seja a busca de dados documentais, etc. A revisão integrativa, ela, por mais simples que pareça ser, ela é bastante trabalhosa e ela exige uma metodologia específica para que tudo dê certo, né? E que seja também, tenha assim todo o seu cunho científico. A revisão integrativa, ela é um método de pesquisa que sintetiza estudos sobre um tema específico. Então, ela é um método que você vai à busca de estudos já publicados acerca daquilo que você quer pesquisar ou daquilo que você quer responder, como nós vamos ver a seguir. As fases da revisão integrativa, na figura ali está 5 etapas, mas na verdade são 6 etapas, né, na maioria dos autores, ok? Primeira coisa que você tem que fazer é elaborar a sua pergunta norteadora. Então, a sua questão norteadora, o que você quer responder a partir da sua pesquisa? Aí você vai fazer uma busca ou amostragem na literatura, vai fazer a coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, né, na sua pesquisa, ali daquilo que você conseguiu através da busca, a discussão dos resultados e, por fim, então, a apresentação desta revisão, né, seja por publicação, que é o que geralmente se espera. Como exemplo em toda essa conversa nossa aqui, eu vou trazer para vocês um artigo meu mesmo, já bastante antigo, né? 2014, já está com 11 anos, mas foi um de revisão integrativa. Eu dificilmente faço publicações, produzo nesse contexto, né? As minhas pesquisas geralmente elas são quantitativas, acho que 99% delas são de cunho quantitativo, e são pesquisas, né, de campo, com sujeitos, com participantes, né, com documentos. Mas esse é um artigo que eu e minhas colegas fizemos, né, produzimos lá no mestrado e ela é uma revisão integrativa. Então eu vou trazer ele aqui como um exemplo de acordo com o que nós vamos conversar um pouquinho. Então, primeira coisa, né, elaboração da questão norteadora. O que você quer responder com a sua pesquisa? Qual é a sua questão norteadora, então? Você pensa ali, você teve um pensamento e você quer responder alguma coisa. No artigo que eu dei ali como exemplo, a nossa questão norteadora era quais as teorias de enfermagem que são utilizadas nas pesquisas que abordam a temática câncer de mama e autocuidado. Então, essa foi a nossa pergunta norteadora. Nós queríamos saber, então, quais são as teorias de enfermagem utilizadas. Segundo passo, né? A busca e a amostragem. Então, defina os descritores. Lembram lá nas outras aulas que nós tivemos, nas outras postagens, que você tem que definir os descritores lá pelo DEX, tem que ser descritores ali, digamos, oficiais, né?
Escolha a base de dados que você vai fazer a pesquisa. Né? Ah, você vai ser só em determinada base? Ah, vou pesquisar só na Medline, ou só na Cielo, ou na Lilacs. Né? Defina os idioma e tipo de amostra. Por exemplo, minha busca vai ser por artigos de livre acesso, ou seja, aqueles que são livres, não preciso pagar por eles. Artigos completos, né? Tem uns que é só o resumo que está disponível. Não, artigos completos, disponível na íntegra, então todo ele está disponível para leitura, ou somente o resumo está disponível para leitura. As palavras-chave no resumo, né? Então, assim, desses descritores que eu tenho, que eu defini, eles existem no resumo, no título, quais os idiomas que eu vou pesquisar? Vou pesquisar só artigos em português, ou só português e espanhol, ou português, espanhol e inglês. Ah, não, vou pesquisar artigos em português e chinês. Pode, né? Não duvido nada que alguém aí entenda mandarim muito bem. Né? Data de publicação. Então, artigo de tal a tal data. Artigos de 10 anos atrás, dos últimos 10 anos. Definir o período de busca, isso é muito importante quando vai fazer uma revisão integrativa. Por quê? Como eu sempre digo, um artigo, ele é para ser replicado, ele é para ser estudado. Se eu começo já, tiver aquela minha questão norteadora, coloco os descritores, aí pesquiso um pouco hoje, aí volto aqui para o computador daqui uma semana. Dali um mês eu volto novamente ali para fazer nova pesquisa. Com isso, vai tendo outros manuscritos publicados, outros artigos publicados, outros materiais publicados. E aí essa minha amostra ela não fica fidedigna. Tá? Porque uma pessoa que for olhar, se eu não colocar uma data específica, ele vai dizer, não, mas tem tal e tal artigo, de tal e tal pessoa, de tal e tal lugar. Não, mas naquele período, seguindo essa metodologia, com essas etapas, tudo certinho, foram esses que eu encontrei. Tá? Então é importante definir o período de busca. Nessa semana, do dia 7 a 7 a 17 de março, farei a pesquisa. Claro que não precisa tanto, né? Quem tiver um pouquinho de habilidade, em 3 dias, aí consegue fazer a pesquisa para refinar e organizar em fichas. Fiz a pesquisa, vou organizando em fichas. Da base de dados da Lilacs, da base de dados da Bedenf, da base de dados da Cielo, né? Vou organizando ali os artigos que eu encontrei, sempre colocando onde que tá, o link que está, para não se perder depois. E aí eu refino essa busca, como? Vou colocar lá quantos são repetidos, em quais bases, por que que eu descartei. Como continuando o exemplo do artigo ali, que eu trouxe para vocês. Então, ali, ó, no período de janeiro a abril de 2011, foi realizada a busca das produções nas bases de dados Lilacs, Bedenf e Medline, e na biblioteca virtual Cielo. Então, foi bastante tempo, né? Janeiro a abril de 2011. Hoje, com a experiência que eu tenho a mais, eu não aconselharia tanto tempo assim. Tá? Os descritores utilizados foram cuidados de enfermagem, saúde da mulher, teoria de enfermagem, autocuidado. Se vocês forem lá no artigo, vocês vão ver mais detalhadamente como isso foi feito. Eu não vou trazer isso aqui. A coleta de dados. Então, eu vou partir, né? Eu coloquei ali as bases que eu tenho que procurar, eu coloquei os descritores, e aí eu vou refinar essa minha busca. Né? Como que eu refino a busca? Artigos repetidos nas bases de dados. Então, eu fiz essas fichas catalográficas, eu montei ele no meu computador. Dificilmente alguém vai fazer isso manual hoje em dia, né? Tá? Mas, assim, artigos repetidos na base de dados, então eu descarto. Na Cielo e na Medline eu tenho o mesmo artigo. Então, eu deixo só em uma base, descartei ele. Então, apareceu, vamos supor que na minha busca o total deu 500 artigos, mas 200 estão repetidos nas bases de dados. Então, foram descartados. Né? Artigos que não atendem ao meu critério de pesquisa, tá? Então ele tem que atender todos os critérios que eu coloquei ali. Tá? Organize em tabelas ou quadros por base de dados, descritores utilizados e boleadores, sabe aquela questão, os descritores daí, mão e unha, mão or unha. Então, assim, mão and unha, mão or unha. Eu estou usando artigos que falam sobre mãos e sobre unhas,
ou mãos ou unhas. O título, periódico, autor, ano de publicação. Voltando ao nosso exemplo, então, a busca inicial resultou em 235 artigos na base de dados Lilacs. Foram encontrados 50 publicações, das quais 47 foram excluídas, 5 por repetição e em outras bases de dados, 10 por serem teses, 13 por não apresentarem o descritor teoria de enfermagem, 5 por estarem na data anterior ao determinado no critério de inclusão, 1 por não estar disponível online e 13 por serem apresentados em língua estrangeira, restando apenas 3 artigos para análise. Então, esse refinamento ele tem que ser feito metodologicamente, seguindo as etapas bem certinho ali, ok? Outra parte, né, saindo assim dessa mesma que nós estamos agora, da coleta de dados, as informações selecionadas dos artigos que compuseram a análise foram título, autor, ano de publicação, teorias utilizadas, região em que o estudo ocorreu, objetivo, amostra, periódico publicado, resultados e desfecho. Contribuição para a prática profissional de enfermagem. Então, essas eram as colunas que haviam na nossa tabela para que nós pudéssemos, então, refinar a nossa busca. A partir dessa tabela, então, se faz essa análise crítica do que foi encontrado, né? A partir dos artigos selecionados para a amostra, aí se define por categoria ou por desfecho. No nosso exemplo ali, ó, foi constatado que a maioria dos estudos é de autoria de enfermeiros. O número total de autores foi de 22, sendo 20 enfermeiros, um fisioterapeuta e um antropólogo. Em relação ao ano de publicação, os artigos variaram entre os anos de 2003 a 2010. Em relação às teorias utilizadas, emergiram 5 teorias: teoria das representações sociais, teoria de Roy, teoria do autocuidado de Oren, teoria de Leininger e teoria de Imogen-King. E aí, nós partimos então para a conclusão e apresentação da pesquisa. A conclusão deverá trazer se a pesquisa atingiu o objetivo proposto e quais os direcionamentos para futuros estudos. Voltando ali no nosso exemplo, nós percebemos, quem depois deseja ler o artigo, só para ter uma ideia também, né, de como é a revisão integrativa, percebemos que pouco se usava, poucas publicações tinham. Então, na maioria das vezes, é esse desfecho, essa conclusão que nós vamos encontrar, né? Principalmente quando nós falamos aqui da enfermagem. Muitas coisas não são publicadas, muitas coisas ainda estão carentes de publicação. Então, nós precisamos publicar, né? E a revisão integrativa, ela é um exercício, inclusive, para vermos o quanto tem de publicação naquele tema e o quanto que precisa ainda ser abordado sobre esse tema, né? Eu espero que isso ajude um pouco vocês, principalmente nas etapas, para vocês entenderem que existem essas 6 etapas. Não é simplesmente eu jogar um tema na internet, no Google escolar ali, colocar lá higienização de mãos e infecção hospitalar. E aí vira um boom, mais de 15 mil, sei lá, 20 mil artigos, e eu não ter critérios para fazer essa busca e essa seleção. Então, na revisão integrativa, existem todos esses critérios, esses cuidados para que nós cheguemos a um resultado final. 400 e poucos artigos, só 3, 4 atenderam o que eu queria. Isso é triste, é frustrante. Eu acho que não deu certo a minha pesquisa. Sim, a sua pesquisa deu certo. Porque nenhuma pesquisa, quando você inicia, você sabe o resultado. Você tem uma hipótese, você tem uma ideia, você formula uma hipótese, você tem a sua justificativa para fazer o estudo, você tem a metodologia, você tem ali o que você espera alcançar. Mas aquilo que você alcança ao final nem sempre é o esperado. Pode ser muito menos do que o esperado, ou pode ser totalmente diferente daquilo que foi esperado, daquilo que se esperava ser, ok? Então, só fazendo o exercício mesmo,
para conseguirmos alcançar esse resultado e ir pegando gosto pela pesquisa. Tá? Então, o primeiro passo para nós aí nos grupos de estudo aqui do nosso núcleo e os demais também, para iniciarmos aqui nesse campo da pesquisa, é fazermos esse exercício com uma revisão integrativa. Isso nós trabalharemos mais nas nossas reuniões presenciais da Rebraensp Núcleo Curitiba e também, à medida que forem surgindo dúvidas, nós traremos isso também aqui nas nossas apresentações, tá bom? Eu espero que fique um pouco mais claro para vocês. Como eu sempre me coloco, estou à disposição. Quem é do nosso grupo sabe como nos contactar. E quem não for, pode deixar nos comentários. E vamos seguindo aí força com as pesquisas e tentarmos erguer um pouco mais sobre situações aí que envolvam a segurança do paciente, vermos em que patamar estamos, principalmente aqui dentro do Brasil, né, comparando com o resto do mundo e vermos aonde que podemos melhorar, ok? Muito obrigada, espero vocês na próxima. As próximas publicações, nossas apresentações aqui no nosso canal, serão sobre os protocolos de segurança do paciente, que aos poucos nós vamos então soltando. Mas por hora eu desejo que vocês e espero que vocês revisem as nossas publicações anteriores e já vão fazendo aí um exercício para a revisão integrativa, para que no próximo passo nós possamos fazer pesquisas maiores, né, submetermos ao comitê de ética e fazermos pesquisas originais, ok? Leiam também a nossa revista de saúde pública do Paraná, que está ali no site da Escola de Saúde Pública, que ali também vocês encontram alguns exemplos de artigos de revisão na área da saúde. Muito obrigada e até a próxima.